Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou missionário de Erlan e na dica de pregador de hoje nós vamos trazer algo maravilhoso para o nosso relevo espiritual. Para você que é pregador da palavra, essa dica que eu vou trazer para você é muito importante, tá certo? Existem algumas pregações e a pregação que eu mais domino chama-se pregação expositiva, tá certo? E o assunto de hoje é pregação expositiva. Missionário, o que é pregação expositiva? A pregação expositiva, ela está pautada em 3 pontos básicos e simples. Como assim? Primeiro ponto é ler. Eu preciso ler, ok? Como assim ler? Por exemplo, eu vou pregar um texto, eu preciso ler o texto, eu preciso decorar a história, eu preciso entender o contexto, o enredo, o tempo, a geografia, a cultura, eu preciso entender tudo sobre relacionado àquele texto. Eu preciso ter um dicionário para me entender as palavras difíceis que o texto traz. Eu preciso ver alguns comentários a respeito daquele texto e tem que ter tudo na mente. Eu tenho que buscar o entendimento profundo dentro daquele texto, trazendo o ponto principal do texto, trazendo a tradução certa e correta, não inventando historinha, mas trazendo o contexto reto e sincero do texto. Segundo ponto, explicar. O que é explicar? Se eu leio um texto, eu preciso explicar para a igreja de uma forma que eles entendam. Eu preciso transmitir a palavra de Deus com entendimento. Veja bem, se você prega para mulher, eu estou falando de pedagogia. Pedagogia é buscando a melhor forma de ensino. Se você prega para mulher, você tem que trazer uma linguagem da qual a mulher possa entender o texto abordado. Se você prega para jovem, você tem que trazer, explicar de forma que os jovens venham entender. Se você está pregando para desviado, você deve pregar o texto de forma que o desviado entenda. Se você está pregando para criança, você deve pregar o texto de uma forma que a criança entenda, ok? Explique o texto. Gaste bastante tempo explicando, gaste bastante tempo estudando e explicando. Quando você estudou bastante, se preparou bastante e agora você vai explicar o texto. Aí você está explicando com propriedade. Quem está te ouvindo vai ver que você realmente fez a lição de casa. A pessoa vai parar para te ouvir, porque você vai ter argumento, você vai ter a data certinha do texto, você vai ter o enredo, você vai ter a geografia, você vai ter a cultura e você está trazendo coisas que está prendendo a atenção daquela pessoa, ok? Terceiro ponto da pregação expositiva: aplicar. Eu preciso aplicar o texto na vida dos irmãos. Eu preciso transmitir, eu preciso explicar, mas eu não posso ficar só no explicar. Eu tenho que aplicar aquele texto na vida dos irmãos. Eu tenho que trazer uma aplicação. Qual é a minha aplicação nesse texto? Qual é o meu ponto principal? Quais são os pontos que eu quero trazer, transmitir? E eu tenho que pegar esse texto, né? Mostrar aos irmãos, explicar aos irmãos, ensinar aos irmãos. E eu tenho que aplicar o texto na vida dos irmãos. Isso é pregação expositiva. Ler o texto, alguns dos maiores pregadores expositivamente, dizem que no mínimo você deve ler o texto 30 vezes para você decorar. Irmão, isso é muito fantástico. Quando você pega o texto, você lê o texto, você decora, fica na mente. Vou dar um exemplo. Você está pregando,
Aí você vai narrar a história, de tanto você ler, a história vai estar fixada na sua mente, vai estar aqui, ó, fixado na sua mente. Você vai saber contar a história, o contexto, a história, você vai saber aplicar no momento certo, porque você domina o texto, você domina o assunto, entendeu? Ok, ler muito, estudar muito sobre aquele texto. Eu preciso explicar de forma que os irmãos entendam, ok? Mantenha sempre a ética, mantenha sempre a elegância, mantenha sempre o carisma, mantenha sempre a unção, mantenha sempre a graça, mantenha sempre a pose de pregador grande, você é um pregador grande. Não, missionário, eu sou um pregador pequeno, eu prego pequeno. Não, mente grande, pregue igual gente grande. Sabe por quê? Porque gente grande tá te ouvindo. Antecipe, antecipe. Não espera você crescer para você pregar igual gente grande. Pregue igual gente grande. Jesus pregava a verdade. Jesus pregava para pessoas de várias classes culturais, entendeu? Então, pregue com propriedade, com elegância, com graça, com unção. Busca a Deus, entendimento, revelação no texto e aplique, meu irmão. Aplique e quebra o vaso. Quebra o vaso e deixa o azeite derramar, meu irmão. Viu? Quebra o vaso, deixa a tampa da chaleira voar. Meu irmão, aplica com vontade. Tem gente que vai pega um texto, meu irmão, um texto gracioso, um texto glorioso, um texto bacana, um texto que a gente vê assim, esse texto aí tem muitas aplicações. Aí a pessoa deixa a desejar. Não faça isso, não. Não gaste a oportunidade desse jeito, não. Aplique com vontade, aplica com força, grita, expressa. A palavra pregar, né? A palavra pregação significa fixar com força. Essa palavra tem que entrar nas mentes, nos corações de quem está ouvindo, entendeu? Então essa é a pregação expositiva. Ler, explicar e aplicar, tá certo? Se inscreva no canal, deixa seu like, tá certo? Um abraço e se você quiser compartilhar, compartilha. Um abraço do missionário Gerlando. Deus abençoe.